Eu estava lendo aqui Provérbios e hoje, né, que é dia 22, teve um versículo que me chamou muito a atenção, que é Provérbios capítulo 22, versículo 3. No versículo 3 ele fala assim: o homem sábio, quando vê o perigo, né, ele vê o perigo e se esconde. O tolo, ele segue adiante e sofre as consequências. Sabe o que é interessante? Porque isso é uma lição de vida, né? Eu lembro de uma professora muito amada, né, muito querida no meu ensino médio, que ela dizia o seguinte: o filho corajoso demais, a mãe perde ele cedo. E o filho covarde, a mãe sempre o terá em casa. O que ela queria dizer, né? Ela queria nos ensinar sobre isso. De uma certa forma, não sei se ela tinha essa inspiração a partir da Bíblia, mas ela falava sobre isso para alertar. Muitas vezes, coragem demais atrapalha. Imagine uma pessoa que não tem habilidade e tem muita coragem. Ele vai acabar machucando alguém ou se machucando. E claro que ela falando para um grupo ali de adolescentes, né? Ela queria dizer o seguinte: muitas vezes a gente caça confusão na rua ou se envolve em uma confusão e não tem coragem de sair dali, de ser tido, né, como um covarde. E acaba se prejudicando. Porque um dia, mesmo alguém que é forte, um dia sempre encontra alguém que é mais forte do que ele, né? Um corajoso encontra alguém mais corajoso. Então, isso é um fator de percepção até mesmo dos mais antigos, né? Voltando ao versículo, é interessante que um simples versículo, ele é completo. Por quê? Porque ele fala assim, que quem vê o perigo e se esconde é sábio. Entende a diferença? Por quê? Uma coisa é você dizer o que a pessoa faz, mas outra é relacionar isso com a sabedoria. Por quê? Uma pessoa que tem sabedoria, ou seja, ela tem o saber, ela entende algumas coisas que outros não entendem. Entende? Não é o saber no sentido de conhecimento, é o saber no sentido de percepção, de uma percepção aguçada, de uma percepção sobrenatural, de uma percepção que vem da experiência de vida, percepção que vem antes do entendimento. Isso é sabedoria. E ele diz assim: o sábio, ele vê o perigo e se esconde. Ele busca refúgio, né? Em algumas traduções diz isso, né? Ele busca refúgio. Então, é sábio buscar refúgio quando há o perigo. Entende isso? Eu lembro lá da passagem de Gideão, né? Em Juízes 6, e aí tem gente que tem ele por medroso, né? E o anjo chama ele de corajoso. Ele fala assim, homem de coragem, né? Porque durante uma guerra ele estava malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar, de espremer uva, né? De fazer vinho. E ele estava malhando trigo. E aí o anjo chega para ele e diz, homem corajoso, e ele desmaia, né? E alguns pregadores, algumas pessoas, ao refletirem sobre esse texto, chamam ele de medroso, né? E na verdade não é. Uma pessoa que tem coragem de tomar uma atitude diante de uma situação perigosa, uma atitude sábia, uma atitude coerente, ele é corajoso. Porque a pessoa que não tem coragem, ela acaba se desesperando. Por que muita gente se envolve em coisas que não deveriam, né? Porque se desesperam, né? Então acabam falando o que não devia, porque se desesperam. Mas o mais interessante desse texto de Provérbios 22:3 é o seguinte, que ele fala: o sábio, quando vê o perigo, busca refúgio e se esconde. O tolo segue adiante e sofre as consequências. Olha que interessante, por quê? Geralmente nós temos alguém corajoso quando a pessoa vê o perigo e pula para cima, né? E vai lá resolver, e vai lá enfim, se coloca na frente, né? Tem um desenho que eu assisti há muitos anos atrás, que é do Jimmy Neutron, né? E tem uma coisa interessante, porque tem um menino na escola deles lá, né? Que é tido como corajoso, é o corajosão, né? O tempo todo ele como diz aqui no norte, ele arrota bacaba, né? O cara que diz que faz e acontece, né? Que conta várias histórias que possivelmente não são verdade.
E aí tem um momento que eles se encontram lá com os extraterrestres, né? E aí ele vai para cima, né? Fala, não, pode deixar que eu resolvo e tal. E quando ele vê o tamanho dos caras, ele sai correndo e se esconde. E com medo, né? E aí o Jimmy é o cara que é medroso, né? Não medroso, mas não é tão corajoso assim. E ele reúne a equipe, ele traça um plano e ele resolve a situação, né? Ele ajuda a resolver ali. Então, e ele é um dos mais baixinhos da turma, inclusive. Então, sabedoria nem sempre é fazer aquilo que todo mundo acha que você deveria fazer. Isso acontece muito. Sabedoria não é simplesmente se enfiar na frente de um problema e dizer que vai resolver. Tem problema que, se você encarar ele mesmo, se você bater de frente, você vai se dar mal. Tem situação que você tem que deixar esfriar. Tem mensagem que você recebe no WhatsApp que você deveria esfriar a cabeça antes de responder. Tem discussão que você deveria deixar para depois. Tem pessoas que você não deveria falar agora. Você vê o perigo, vê que a pessoa está alterada, vê que ele está fora de si e você se esconde. Eu lembro com muito carinho de um amigo, né, que é o Tiago, em Miracema, e ele trabalhou comigo. Eu tinha uma escola de informática e aí eu chamei ele para trabalhar, a gente foi distribuir folheto e tal, e eu batista, ele assembleano, né, eu batista tradicional, ele assembleano pentecostal. E aí a gente conversava muito e era muito bom trabalhar com o Tiago. E a gente sempre ficava contando as bênçãos, né? E ele falava, olha, teve um irmão lá que recebeu uma bênção, outro recebeu uma cura, e a gente falava da palavra e tal, enquanto distribuía o folheto da escola. E aí num dia ele falou assim para mim, porque a Batista tinha que ser igual à Assembleia. Cara, aquilo me magoou, porque assim, eu tinha um respeito muito grande por ele, e aquilo mostrava uma certa incoerência, né? Não sei nem que palavra usar, né? Mas assim, foi um pouco ofensivo, como quem diz, olha, minha igreja é melhor do que a sua, né? A gente faz do jeito certo e vocês fazem do jeito errado. Não estou dizendo que ele disse isso, estou dizendo que essa foi a forma que eu interpretei, né? Ao ouvir aquilo. Também tinha 18 para 19 anos, talvez. E aí, naquele dia eu me calei. Eu engoli em seco, como se diz, né? Engoli seco. E à noite eu fui orar. E eu orei, porque eu gostava muito dele, né? E esse tipo de intolerância seria ruptivo, né? E aí no outro dia o Tiago chegou, me pediu desculpa pela palavra, não deveria ter dito aquilo e tal. E a gente continuou a nossa amizade, né? Não exatamente igual como antes, mas isso é um problema, né? E eu percebo assim, muitas coisas você precisa aguardar para orar. Você precisa, não é querer ser espiritual, tudo eu oro, não é isso, mas é no sentido de você não tomar decisões precipitadas. Às vezes você está sentindo no coração que não deve, no espírito, né? Que você não deve fazer alguma coisa, você vai lá e faz. E depois se arrepende, né? Se você tivesse esperado 1 minuto para falar, se você tivesse contado até 10, né? Se você tivesse esperado até o outro dia, se você tivesse esperado virar o mês, entendeu? Se você tivesse esperado outras pessoas falarem, então seria muito bom. E aí você precisa entender que isso é um ato de sabedoria. Mas vamos falar do tolo também, né? O tolo é aquele que ele vê o perigo e ele continua. A Bíblia tem uma palavra para isso. É chamado de obstinado. É a pessoa obstinada. Inclusive, o obstinado é aquela pessoa que ela não consegue parar. Ela, mesmo sabendo que está errada, mesmo sabendo que aquilo faz mal, mesmo sabendo que aquilo está magoando alguém, ela não consegue parar. Ela tem que fazer, ela tem que ir, ela tem que falar, ela tem que... Enquanto ela não diz tudo que está na cabeça dela, ela não aquieta. Isso é o obstinado. E essa pessoa enfrenta muitos problemas. Lendo o livro de Provérbios, a gente vê o quanto que a gente fala pode nos colocar em confusão, né? Não necessariamente pelo que a gente acha, mas pela forma que a gente se expressa, pelo jeito que o outro entende. Então, nem sempre a gente consegue falar do jeito que a gente está entendendo aqui, né? A gente fala para a pessoa, tenta explicar, mas na verdade ela entende de outro jeito. Por quê? Porque a gente fala demais. Então, o tolo
ele é um caso de estudo também, tanto que Salomão aí, quando ele está escrevendo esse livro, ele fala muito sobre a diferença entre um e outro, porque você tem que saber quais são atitudes tolas e quais são atitudes sábias. Então, se você fala assim, olha, Mário, eu leio o livro aqui de Provérbios e eu não me acho sábio, então tenha pelo menos atitudes sábias, entende? Antes de se tornar sábio, você toma as atitudes que você acha correto. Por quê? O tolo também ele se esconde atrás das suas limitações. Ele fala assim, porque o meu temperamento é desse jeito, porque eu faço assim, porque desde que eu nasci eu sou assim. Então, não há chance para você, porque não é uma questão de oportunidade de mudança, é porque você não quer mudar, é diferente. Uma coisa é eu ter uma limitação, outra coisa é usar a minha limitação como desculpa para não mudar, para não fazer o que é correto, para não fazer aquilo que agrada a Deus, para não fazer aquilo que é bom para mim e para os outros, entende? Então, não coloque a sua limitação como uma barreira. Eu vou falar inclusive sobre isso. Se você estou pensando de falar, né? Já me dá esse apoio aí. Eu quero falar sobre as barreiras intransponíveis que nós criamos, que são aquelas que nós dizemos que elas existem. Então, coloca aí nos comentários para me dar essa força aí, né? Já coloca aí assim, olha, fala sobre a barreira intransponível. Por quê? Ela faz toda a diferença nos seus resultados. Então, assim, o tolo, ele é a pessoa que ele geralmente culpa os outros. Ele é a pessoa que nunca é culpa dele. Os resultados dele são por causa das atitudes dos outros, nunca dele. Entende? Se ele vê o perigo e ele for para cima e ele sofrer as consequências, ele vai achar um culpado que não é ele, e ele vai colocar a culpa nesse coitado desse culpado, e ninguém coloca na cabeça dele que ele não errou, que ele errou, né? Ele vai achar assim, não, a culpa é sempre de alguém, de algo, do tempo, do acontecimento. Então, e onde é que está a culpa neste caso específico de Provérbios 22, 3? Simplesmente porque quando ele viu o perigo, era para ele ter se escondido, ter uma atitude sábia, mas ele não, ele preferiu seguir e sofrer as consequências. Inclusive, até um tema, né, de debate, porque assim, tem gente que defende a lapada na criança, né, o bater na criança, o corrigir através de uma surra, uma taca, e diz que a Bíblia defende isso. Não é nesse sentido. É para a criança obstinada, ela precisa sim de uma correção que mostre a ela onde está o erro. Não é um pai, uma mãe, um cuidador, espancar o menino, dar uma surra nele e depois dizer que a Bíblia concorda com isso. Não é nesse sentido. No sentido de ser tolo, mostrar. Por exemplo, tem muita criança que ainda sendo obstinada, ela é corrigida com restrição. Olha, você não vai usar o celular hoje. Mas por quê? Porque você vai ter que pensar naquilo que você fez. Olha o jeito que você está agindo. Olha como as pessoas estão se sentindo com as suas atitudes. E a pessoa muda de atitude. Por quê? Porque ela era obstinada e ela sofreu uma restrição, viu o problema que ela causou, tomou consciência daquilo e agora ela mudou de atitude. Então, se você no passado, de repente, fez isso, né, de ter tido ter visto o perigo, e em vez de se esconder, você foi para cima e acabou sofrendo as consequências, hoje você sabe. O que eu faço quando eu vejo o perigo? Eu me escondo. Ainda que quem esteja me vendo eu me escondendo, ache que eu seja covarde, ache que eu deveria ir para cima, eu digo que a pior direção para a sua vida é aquela que está na cabeça dos outros. Entende? Primeiro, porque não existe um destino único, né? Se você parar assim, não, agora eu vou perguntar para os outros o que eu devo fazer com a minha vida, vai dar errado, porque cada um vai te dar um conselho. Pode ser até que você receba muitos bons conselhos, mas eles não serão exatamente iguais. No final, você vai poder extrair desses conselhos e tomar a sua decisão. Olha a diferença, são detalhes. Talvez alguém venha aqui, então não se deve
pegar conselhos, não, muito pelo contrário. Eu acho que você deve ouvir vários e vários conselhos, mas tome as suas decisões, entende? Então você pode obter sabedoria ouvindo conselhos. Por que eu falo tome as suas decisões? Porque tem gente que pede conselho dos outros para depois culpar os outros. Entende isso? Então assim, eu fui porque minha mãe mandou. Porque, lógico, se é uma criança, é diferente, mas assim, um adulto dizendo isso não faz sentido. Eu fui porque todo mundo estava dizendo para eu fazer isso. Ué, todo mundo quem? Se você fez e deu errado, e era uma coisa ruim, e um monte de gente te mandou, meu amigo, você está no lugar muito errado. Desculpa eu te dizer, mas se os conselhos que você recebe são tão ruins assim, você tem que mudar de conselheiro, entendeu? Você tem que procurar novas amizades, porque essas aí estão te levando para o buraco. Fato é que você culpa os seus amigos, né? Então, as decisões que você toma são de inteira responsabilidade sua, não é dos outros. Então, o sábio, ele sabe disso também, porque daí quando ele vai tomar uma decisão, ele pensa assim, quem vai pagar por essa decisão? Quem vai arcar com as consequências dessa decisão? Sou eu. Então eu preciso pensar bem antes de fazer as coisas, entende? Pensar bem antes de tomar uma decisão, né? Ainda que hajam muitos conselheiros, ainda que hajam muitas pessoas tentando me ajudar, sou eu que vou pagar o preço no final. Então eu preciso tomar decisões que façam sentido. Ok? Que Deus abençoe. Vou pedir aí para você que está vendo esse vídeo também se inscrever, né? Curtir, comentar, porque isso me ajuda muito, tá bom? Mas principalmente inscrito, precisando chegar aos 1000 inscritos, me ajuda aí, até mais, tchauzão, falou!